Fala torcedor, aqui é a Bia Loyola e hoje eu vim trazer uma análise do desempenho do Grêmio na temporada e o relacionamento conturbado da torcida gremista com o seu técnico Renato Portaluppi. Mas antes disso, se você não é inscrito, aproveita e já segue o canal da Alternativa Esportes e ativa o sininho para as notificações. A temporada de 2020 foi pega de surpresa por conta do coronavírus e depois de toda aquela paralisação no futebol, as atividades retornaram em solo gaúcho e o Grêmio já ficou marcado por polêmicas. O presidente Romildo Bolzan deu a liberação para o técnico Renato Portaluppi por considerá-lo como grupo de risco, então ele ficaria afastado das atividades coletivas do clube, como por exemplo os treinos com os jogadores. Só que durante esse período, ele estava em Ipanema, no Rio de Janeiro, e foi flagrado por diversos veículos de comunicação jogando futevôlei na praia, desrespeitando o isolamento social, com a não utilização da máscara, com aglomerações, e isso gerou um certo desconforto entre a torcida, porque ele não podia estar em Porto Alegre atuando com a equipe do Grêmio, mas podia estar em Ipanema jogando seu futevôlei. Então era um pouco contraditório para o torcedor entender. E assim que o Campeonato Gaúcho retornou, o Grêmio teve uma volta de atuação muito ruim. Tiveram jogadores que testaram positivamente para coronavírus, não tinha entrosamento dentro da equipe, era nítida a falta de treino, a falta de comunicação entre os jogadores, e só que o pior não era a atuação em campo, e sim o pós-jogo com as coletivas do Renato. É claro que a gente sabe que ele mantém um personagem, que ele não gosta de admitir os seus erros, que não há crise dentro do grupo, dentro do Grêmio, que sempre as entrevistas coletivas ele tem um ar de superioridade, de certa forma até de arrogância, mas quando o torcedor estava desfrutando de uma fase vitoriosa, com muitos títulos, o personagem Renato e as suas falas não incomodavam tanto. Só que a partir do momento em que o time começa a desandar e a engatar uma má fase, isso já gera um desconforto no torcedor que começa a cobrar. E essa desconfiança e irritação do torcedor gremista se estendeu para o Campeonato Brasileiro. Inclusive, os torcedores criaram até um bingo de todas as frases que poderiam ser ditas na coletiva do Renato, como nós temos excesso de títulos, não existe crise no Grêmio, o avião vai decolar, enfim, por todos os empates que o Grêmio teve no início do Campeonato Brasileiro com times que eram considerados menores. E o caso do Thiago Neves, que fez acender no torcedor uma questão muito importante, né? Todos os jogadores que foram indicação do Renato, qual foi o rendimento que eles trouxeram pro Grêmio? Qual foi a vontade? Qual foi a raça? Houve esse episódio muito conflitante com o Thiago Neves, né? Que o Renato insistia em jogar, em colocar o Thiago Neves durante os jogos, mas que o jogador não entregava em campo, a torcida reclamava, a torcida pedia para que o jogador não entrasse em campo e mesmo assim o Renato não atendia a torcida. Outro problema entre o relacionamento da torcida gremista com o Renato foi o departamento médico. Era nítido em todos os jogos o cansaço físico dos jogadores, os torcedores começavam a especular de que não havia um treinamento eficaz, muitas lesões aconteceram, muitos desfalques em jogos importantes, então podemos resumir que alguns aspectos que influenciaram negativamente o relacionamento do torcedor gremista com o Renato, primeiro foi a má atuação nesse início de futebol pós-pandemia, a questão das contratações, muitas contratações indicadas pelo próprio técnico que não renderam em campo, saída de peças importantes, como o Everton Cebolinha também, isso afeta o elenco, a parte do departamento médico, que é nítido que o time não está sendo treinado taticamente, não existe, e que todos os outros clubes já têm uma leitura muito feita, muito clara de como o Grêmio vai se portar em campo, então não custa rever essa parte tática, não custa mudar a forma de escalação, algum método diferente, isso acaba que irrita o torcedor gremista, né? Fora que as declarações, acho que é um dos principais assuntos que chegou no limite do torcedor para que houvessem manifestações pedindo para sair o Renato Portaluppi. A gente sabe que dentro do futebol brasileiro, né, existe uma questão muito intrigante de saídas repentinas de técnicos. A variação e a rotatividade de técnicos dentro do futebol é muito grande e o Renato é uma prova contrária disso, né, quase 4 anos dentro do clube. Então, só que existem tempos e existem ciclos. Pro torcedor gremista já deu. Então eu acho que essa teimosia do Renato em não admitir e reconhecer que há algo de errado dentro do clube e dentro da sua performance como treinador
Vai custar pra gente, é claro que custa. Em 2019 custou pra gente contra o Flamengo. Nesse ano tá custando pra gente, agora no Campeonato Brasileiro. E na Libertadores, já tivemos uma derrota. Será que a gente vai perder pro nosso rival internacional? Será que a gente vai se classificar da fase de grupos? O que precisa mudar? Será que é o treinador ou será que é a postura dele? Eis o questionamento.